Quando nós fazemos a pesquisa genealógica, muitas vezes baseado em uma informação, tomamos ela como verdade absoluta. E algumas vezes a gente não presta atenção de que uma informação que a princípio é verdadeira pode não ser verdadeira ou parcialmente verdadeira. Isso pode acontecer inclusive em certidões, já tem até vídeo que eu falo sobre isso, que principalmente certidões de óbito, como não é a própria pessoa, por motivos óbvios, que foi no cartório, que levou os documentos para fazer a certidão, corre-se o risco de divergência de informação, de alguma informação ou algumas não serem verdadeiras, inclusive datas, nome de pais, local de nascimento. Principalmente quanto mais antigo for a certidão, maior esse risco. Até porque no final do século XIX, começo do século XX, não era comum no Brasil, ou era menos comum, registro em cartório, registrar o nascimento. Muitos cartórios no Brasil surgiram ou no final do século XIX ou bem no começo do século XX. Então, dependendo da região, não havia nem cartório. E dependendo, claro, a cidade, dependendo da região, pode ser até que o cartório tenha surgido até um pouco depois disso, nas primeiras décadas, né, do século XX. Então tudo isso contribui para a divergência de informação. E muitas vezes quando nós pegamos relatos de pessoas, e às vezes pessoas que são muito qualificadas com data, que aparentemente sabem muito bem a data, ou pessoas que você não vê motivos para errar certa informação, mesmo essas pessoas, elas podem passar informações erradas. Já falei disso, de muitas vezes a pessoa ter uma falsa memória, ou se confundir, ter uma informação que ela pensa ser verdadeira e toma aquilo como verdade, mas na verdade foi uma confusão que ou ela ou outra pessoa fizeram. Então tem uma série de elementos, né, que contribuem para que uma pessoa, por mais que ela possa ter domínio sobre a história da família, ou sobre um lugar, ou sobre qualquer tipo de informação, ela pode correr o risco de passar a informação errada, seja por inocência, seja por ter confundido, e às vezes até porque ela não quer que a verdade seja mostrada, seja por qualquer motivo, né? Eu estou falando num âmbito bem geral, não quer dizer que uma pessoa que te passa uma informação errada da sua família, quer dizer que ela não queira que a verdadeira informação seja descoberta, mas eu estou falando em casos gerais, né? Isso também pode acontecer. E eu estava vendo recentemente um podcast, eu não vou citar nomes porque como eu não tenho as informações precisas, né? Eu só ouvi um podcast, eu não vou comentar nomes, enfim, mas sobre uma pessoa relativamente famosa, que teve um trabalho interessante, e essa pessoa, no passado, ela precisou, quando ela tinha 16 anos, mentir a idade dela para mais, que ela tinha 23, 24 anos, se eu não me engano, para ela ter crédito na área que ela estava fazendo, porque ela pensava que se dissesse a idade real, as pessoas não dariam o crédito, né, não olhariam dela da forma, com a credibilidade necessária. E essa pessoa, com o passar do tempo, ela passou a de certa forma, acreditar na própria mentira. Então ela passou a tomar como verdade que havia nascido num determinado ano, mas ela nasceu anos mais tarde, né? E uma pessoa que fez a biografia dela, que disse que mesmo essa pessoa já em vida, passando as informações, não era tão confiável. O que pode parecer espantoso, a própria pessoa não ser tão confiável no próprio levantamento da biografia dela, e com informações que aparentemente não denigrem ela, não são informações que ela queira esconder, como a data de nascimento. E aí se descobriu o que talvez seja até uma dica, né? E eu falo sempre de procurar fazer, né? Procurar pesquisar de ramos laterais da sua árvore genealógica, não só os horizontais, e se possível pesquisar, não necessariamente gastando com certidões, mas pesquisar sobre pessoas que não são da família, mas que estavam envolvidas com os seus parentes. Então, um exemplo, você está pesquisando sobre o seu bisavô e sobre sua bisavó. Quem eram as pessoas que eles conviviam, os amigos, colegas de trabalho, vizinhos, né, pessoas próximas de alguma forma que
não vão aparecer como parentes, não vão aparecer na sua árvore, mesmo que você faça os ramos laterais. E você colhendo informações sobre essas pessoas, de repente buscando informações com parentes dessas pessoas vivas, quando possível, evidente, né? Ou eventualmente buscando certidões, ou buscando alguma documentação, fazendo o que for possível, isso pode contribuir muito, às vezes, para encaixar certos quebra-cabeças. Principalmente quando você toma para si verdades absolutas e não necessariamente elas são essas verdades, né? Você pode estar se enganando, como exemplos que eu citei. Você pega uma certidão, vê uma data, acredita que aquilo é verdade absoluta, mas houve um erro em informações. E neste exemplo que eu dei, chegaram à verdadeira idade ou à verdadeira data de nascimento dessa pessoa, dessa figura pública, né? Porque passaram a olhar a idade dos amigos de infância. Então, se os amigos de infância, partindo do princípio que a data que essa pessoa falou de nascimento era correta, o que depois se descobriu que não era, não fazia sentido amigos de infância terem 7, 8 anos a menos que ela. Né? Até esse biógrafo ele fala, você quando você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, não é nenhum absurdo você ter amizade com pessoas 7, 8, 10 anos mais novas. Mas quando você é criança, não faz sentido os seus amigos de infância serem 7, 8 anos mais novos que você. Eles vão ter mais ou menos a mesma idade, 1 ano mais velho, 2, no máximo 3 anos talvez mais novos, né? Em geral, 4 anos, mas não faz sentido uma diferença tão absurda de idade e numa quantidade tão grande, né, de praticamente todos os amigos terem essa diferença. Então, partindo pela data de nascimento, né, ou pelo ano que nasceram os amigos, se chegou na verdadeira data de nascimento dele e até encontrar o documento preciso. Então, esse é um detalhe aí, uma dica para você que está fazendo essa pesquisa. Estou deixando mais vídeos do canal se você tiver interesse. E é isso, valeu!